Olá, meu amigo e minha amiga. Eu sou o Dr. Paulo Cruz e hoje o papo é sobre implantes sem corte e sem dor aqui em Fortaleza. Mas antes de mais nada, eu queria que você deixasse um like no nosso vídeo, seguisse o nosso canal. Se você gostou aqui da nossa informação e se interessou pelo assunto, copie o vídeo, compartilhe com pessoas que também podem se interessar pelo assunto, assim como você, e que pode usar a nossa odontologia para transformar a sua vida. Eu sei que essa promessa de fazer implantes sem corte pode parecer uma anedota, uma fake news, coisa que botam por aí para caçar like, mas não é. Primeiro, antes de te explicar o porquê disso, eu quero fazer uma contextualização histórica do que era a implantologia, por exemplo, há 20, 30 anos atrás. A gente sabe que toda a ciência médica odontológica, ela evolui com o tempo. A gente vai agregando tecnologias e o resultado disso é sempre uma técnica mais refinada, um trabalho mais preciso, um trabalho menos invasivo, até chegar ao ponto de eu dizer para você que consigo fazer a colocação do seu implante sem necessariamente cortar a sua gengiva. Como é que era feita as cirurgias no passado? No passado a gente não tinha as mesmas tecnologias por imagem que a gente tem hoje. A tomografia não era tão precisa, as radiografias eram apenas em 2 dimensões, escaneamento de boca, nem pensar. Isso não existia. Então a pessoa ia ao dentista, fazia uma radiografia em 2 dimensões e o procedimento acontecia de forma, não vou dizer aleatória, mas a gente contava muito com o acaso, porque você precisava cortar a gengiva com o bisturi, descolar a gengiva do osso para poder observar a terceira dimensão da estrutura óssea, que é a profundidade. Na radiografia saía a altura da estrutura óssea, saía a largura da estrutura óssea, mas como é um plano em 2 dimensões, a profundidade do osso era impossível de ser mensurada. Isso só era possível de ser visto transcirurgicamente. Então o dentista precisava abrir, cortar a gengiva, descolar a gengiva para poder colocar o implante. Depois que fazia isso, cortava, descolava, é que ele realizava as perfurações e inseria os implantes. Depois que fazia isso, precisava fechar a gengiva, costurar a gengiva e esperar os implantes cicatrizarem para poder ativá-los colocando um dente. Primeiramente um provisório, 2, 3 meses depois, os definitivos. Quais eram as consequências desse processo? Como a gente precisava cortar a gengiva, no mínimo a gente tinha um pós-operatório mais complicado, porque cortando, descolando, nos primeiros dias após a cirurgia, a gente vai ter mais inchaço, a gente vai ter um procedimento que durante o procedimento sangrou muito mais, e como você cortou, descolou, depois que a anestesia passava, o paciente sentia muita dor. Isso é lógico, mas a odontologia mudou, as tecnologias mudaram, os computadores mudaram. Se você pegar um telefone de 20 anos atrás, um celular, ele era desse tamanho, dessa largura, ele tinha ali um display de 2 cores apenas e só fazia ligação. Hoje os celulares são finos, a gente consegue fazer chamadas de vídeo, consegue acessar a internet, consegue acessar a tecnologia do GPS. Por que você acha que com a odontologia isso vai ser diferente? Hoje nós temos tomografias computadorizadas muito mais precisas, que dão uma noção de altura, de largura e de profundidade. A gente consegue, através dessas tomografias, fazer modelos 3D que têm as mesmas dimensões do osso que a gente vai colocar o implante. Então, se eu quiser visualizar esse osso antes mesmo da cirurgia, sem os tecidos moles, eu posso solicitar à clínica de radiografia um modelo do seu osso impresso. E isso é fantástico. Juntamente com essa tecnologia da tomografia, a gente tem a tecnologia do escaneamento intraoral. Naquela época, no começo dos implantes, isso não era nem uma possibilidade aventada, porque a humanidade não entendia isso como uma possibilidade para a odontologia. Mas o escaneamento foi evoluindo. Primeiramente, o escaneamento e as imagens 3D foram utilizados na engenharia para produzir peças altamente precisas para o automobilismo, como peças feitas, por exemplo, para uma BMW, na aviação, para os jatos de alta tecnologia.
E isso foi evoluindo a ponto da medicina incorporar essa tecnologia, da odontologia incorporar essa tecnologia. Hoje, nós temos scanners intraorais que fazem modelos em 3 dimensões extremamente precisos. E eu consigo imprimir esses modelos e consigo trabalhar de forma digital nesses modelos. O que é que isso, na prática, no final do dia, trouxe para a nossa odontologia? Eu consigo, cara, fazer a tua cirurgia, antes de fazer na tua boca, fazer no ambiente digital, através de software de prototipagem. Eu consigo escolher qual implante colocar, qual a largura, qual o tamanho, qual a profundidade que eu vou entrar no teu osso, qual a distribuição que eu vou fazer naquele implante para poder ter o melhor resultado protético possível, sem descolar a tua gengiva. Quando eu falo, vou fazer uma cirurgia sem dor e sem corte, não significa dizer que eu vou fazer uma mágica para colocar o teu implante, que eu vou fazer uma tecnologia alienígena, não é isso. Eu não vou cortar, não deixa de ser um procedimento cirúrgico. Eu vou colocar o seu implante através de uma perfuração, mas eu não preciso fazer como era há 30 anos atrás, que eu cortava a sua gengiva, descolava a gengiva do osso, expunha toda aquela estrutura óssea para poder fazer as perfurações e colocar o implante. Através da nossa tomografia, do escaneamento intraoral e dos softwares de planejamento, eu consigo fazer um guia impresso em impressora 3D que vai posicionar ali na boca e me guia aonde é exatamente aquela perfuração para eu não precisar cortar a tua gengiva. Então eu vou por aquele buraquinho, perfuro e coloco o implante na exata posição que eu planejei dentro do software. E aí eu faço uma cirurgia, primeiro, minimamente invasiva, porque não precisou cortar a sua gengiva nem descolar. E graças a isso, o seu pós-operatório vai ser muito menos doloroso, porque eu causei menos trauma cirúrgico. Eu não cortei a sua gengiva, eu não descolei a sua gengiva. Eu apenas fiz uma pequena perfuração, que é um procedimento cirúrgico minimamente invasivo, para colocar o seu implante. Nada de tecnologia alienígena, nada de conversa fiada de internet. É ciência e evolução pura de processos odontológicos. Eu quero convidar você para conhecer o nosso trabalho. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui. Se você tem mais alguma dúvida, deixa um comentário, porque nós vamos te dar toda essa informação e vamos esclarecer todas as suas dúvidas sobre o processo. Muita gente também fala do sem dor. Ah, Paulo, é claro que é sem dor. Ninguém faz implante sentindo dor. Existe a anestesia. Sim, existe a anestesia. Mas a anestesia de 30 anos atrás também é diferente da anestesia que é feita atualmente nos nossos consultórios. A digitalização, a computadorização dos processos que a gente tem no nosso dia a dia também são refletidos dentro da odontologia. Antigamente a gente tinha uma seringa que eu ia com a força da minha mão e com a agulha grossa e grosseira perfurar a sua gengiva. A própria procedimento de anestesia era um procedimento extremamente doloroso. Hoje eu consigo com agulhas finíssimas, parecida com aquela agulha de insulina para diabético, fazer a sua anestesia. Além da perfuração ser mais confortável, porque a agulha é muito fina, eu não faço mais a injeção do líquido com a mão. Quem faz a injeção do líquido é um dispositivo computadorizado que injeta muito lentamente, diminuindo o desconforto do procedimento. Então eu consigo fazer uma anestesia muito mais humanizada, muito menos dolorosa com a anestesia computadorizada. E não é só isso. Nós temos pacientes fóbicos, pacientes que têm medo de dentista, paciente que só em falar que vai para o dentista se treme todinho. Antigamente, esse paciente era tratado com grosseria. As pessoas falavam que isso era frescura, mas não é. Isso é um comprometimento emocional relacionado com situações vivenciadas no passado que traumatizaram aquela pessoa. Para essas pessoas, nós temos o nosso protocolo de sedação. A gente trabalha há quase 20 anos em parceria com o Dr. Tadeu, que faz a sedação consciente dos nossos pacientes, que é um acesso venoso, não é intrabucal. Ele faz a administração de medicações, que faz com que o paciente fique super tranquilo,
Não chega a ser uma anestesia geral, é apenas uma sedação, o paciente fica consciente, fica responsivo durante todo o procedimento, mas toda aquela ansiedade de estar sendo assistido por um dentista, fazendo um procedimento cirúrgico, um procedimento mais invasivo, vai embora e o paciente consegue fazer o procedimento sem medo e muitas vezes até esquece do que foi feito durante o procedimento. Isso é muito bom. Odontologia digital, juntamente com procedimentos modernos de abordagem cirúrgica, juntamente com anestesia computadorizada e sedação, vão te entregar um procedimento de excelência que eu te digo com toda certeza, consigo colocar os seus implantes sem dor e sem corte aqui na cidade de Fortaleza. Qualquer dúvida, a gente responde seu comentário, você clica em algum botãozinho que vai aparecer nessa tela e fala diretamente com a nossa equipe, marca uma consulta, vou ter a maior satisfação tanto em responder o seu comentário quanto em receber você aqui e mostrar toda a nossa competência odontológica em proporcionar essa modalidade de tratamento. Forte abraço!